durante a pandemia teve muito essa politização e colocaram os jovens, assim, para opinar sobre tudo. Dentro de sala de aula era sempre opinar. Quando eu voltei e eu tive uma noção, assim, que eu entrei muito em grupos de pessoas que têm os mesmos valores, acreditam nas mesmas coisas que eu, quando eu voltei, eu fiquei um pouco baqueada, porque tinham pessoas que tiveram uma formação dentro de casa, que tinham família estruturada, tudo bonitinho, tudo certo, que viraram, assim, eram católicas, viraram, assim, feministas radicais. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Entraram na onda errada. Durante a pandemia. Por quê? Porque eu acho que na aula online, pelo menos foi assim na minha escola, os professores, eu não sei porquê, talvez por não ter um ambiente escolar, por não ter o quadro branco, eles fizeram muitas aulas, assim, de debate, de discussão, e trouxeram temas da pandemia à tona. Então, eles traziam o cenário político brasileiro para dentro das aulas. E isso é engraçado porque depois de um certo tempo começaram a gravar as aulas. Pediram para começar as gravações. Os pais pediram? Na verdade, não. A escola pediu. Muitas escolas começaram a gravar as aulas. E a queda foi brusca. Das pessoas falando aquilo, das pessoas fazendo esses debates. Sabia que tá sendo gravado. Na minha cidade, teve um caso de um professor que ele foi demitido. Porque ele falou, assim, um completo absurdo, uma violência descarada para crianças, assim, de 8 anos. O que ele falou? Eu acho que ele falou sobre uma chacina, que ele brincou que faria uma chacina dentro da... É na sua? na minha cidade. Eu tive aula com ele. A Karen sabe de tudo. Tive aula com ele. E aí, Gente, ele foi... que história é essa? E aí, eu também quero saber. Não, volta aí. Volta 2 casas e Volta. conta. Na minha cidade, eu já tive aula com esse professor, mas não foi durante a minha aula. Tive aula no passado. Ele falou durante a aula que ele ia fazer uma chacina com os alunos do 7º ano, 6º ano. Coisa assim. Gente, a troco de 6º, nada. 7º, Por quê? 8º. Porque eles estavam assim bagunçando. Foi num tom de brincadeira, mas não era algo muito comum. Nossa, nem essa palavra faz parte do imaginário de uma criança de 8 anos. Exatamente, assim. E um pai, uma mãe, não sei, ele filmou essa parte da aula, essa gravação, que estava gravado, ele filmou e ele mostrou para a direção. E aí virou público, o pai publicou e a escola teve que demitir o professor. Mas foi assim, eu tive aula com ele, sempre teve esse tipo de coisa assim mais violenta, sempre teve essa meio assim... Essa brincadeira. Era num tom de brincadeira, todo mundo assim entendia, mas eu tive aula com ele aos 13, 12 anos. Eu não tive aula com ele aos 8. Mas é bom você falar isso, porque assim, o meu imaginário, eu só lembro também do tempo que eu estive na escola, já tem um tempo também, né? Até a faculdade também já tem um tempo. Então eu não imaginava que estava tão impregnado. A gente sempre ouve falar, a gente sempre acompanha, mas na minha época já tinha alguma coisa, só que hoje parece que tá muito pior, tá muito mais a dicotomia, essa polarização toda política por conta do Brasil atual. Então você tem que falar, ou você não pode ficar em cima do muro, você tem que tomar um lado, né? E aí se você vai do lado contrário ao que eles pregam ali, você acaba sofrendo algumas represálias, né? E assim, a sexualização também, que a Lara falou, eu escutei muito, esse ano, inclusive, colegas meus falarem que eles precisavam se masturbar. Porque eles precisavam ali durante aquele momento. Agora, o que isso tem a ver com a matéria? Em que contexto? Não, teve os meus colegas, assim, no começo do ano, tinham alguns que eram completamente viciados. E eles se sentiam bem em falar para as meninas que eles estavam indo ao banheiro para se masturbar. Eles se sentiam muito bem, eles se sentiam muito poderosos. Não, jovens, isso dentro, pelo amor de Deus. Isso dentro de sala, com o professor escutando e rindo. Já teve caso de, né, um menino recebeu uma foto de uma menina, e aí eu vejo, assim, o menino passando o celular para trás, e todo mundo vendo, assim, todo mundo da sala viu aquela foto. Então já tiveram muitos casos assim na minha escola, que a vida inteira foi a escola conservadora da cidade, a escola que era calma. Então assim, dentro do meu ambiente, a gente acha que é
a gente acha que esses casos são extremos, mas na verdade, se você perguntar para qualquer aluno de ensino médio, É trivial isso. muito provavelmente ele já vai ter escutado. E às vezes ele nem se lembra, porque é tão comum que hoje, Virou corriqueiro, eu assim. falando isso pra vocês, não é algo que me assusta tanto como pode assustar vocês. Não é algo que me espanta. Porque eu escuto tanto, que pra mim, ok, né? É um ambiente normal do colégio. Mas quando eu falo isso pros meus pais, por exemplo, eles olham pra mim com assim, aquela assim? aquela expressão de, meu Deus, você tá escutando isso? Então, eu acho que acaba que, querendo ou não, a gente tem que ter quem tá passando pelo ensino médio, a gente tem que ter uma vontade muito grande de passar por aquilo ali sem se corromper, porque o imaginário, ele é completamente destruído, assim, ele é colocado muita coisa ruim dentro do nosso imaginário, que a gente tá num ambiente ruim.